E aí galera, eu tô aqui no início do vídeo porque eu vou apenas introduzir esse vídeo. Eu vou ser o editor também desse vídeo e a minha equipe vai apresentar mais sobre a Hannah, que é uma filósofa. O meu grupo é Selmo, Thiago, André e Bruno. É isso, e obviamente o Thiago sou eu. Então bora pra apresentação. Oi, eu vou falar sobre a filosofia de Hannah para leis. Bem, ela não chegou a elaborar uma pesquisa ou então criar uma filosofia sobre leis, mas ela auxiliou na criação de leis para os apatriarcas, porque no passado dela, ela teve que fugir do seu país, ou seja, ela se tornou uma apatriarca e com isso ela se sentiu na obrigação de criar uma lei para proteger. Segundo Hannah, o mal é algo comum e pode estar na mais medíocre das criaturas, e não em algo sobrenatural como monstros ou evocações naturais, qualquer coisa que nossa mente possa criar. E por isso, Hannah diz em um de seus livros, chamado Eichmann, em Jerusalém, falando sobre este homem, Eichmann, que era um dos encarregados de levar os presos judeus para os campos de concentração, e o mais famoso deles, pois ele cometeu muitas atrocidades. E ela analisou esse caso e chegou à conclusão que ele não é mau, pois ele só estava cumprindo seu papel, recebendo ordens. Bem, para Hannah, a liberdade com o surgimento das ciências sociais e políticas ampliaram ainda mais a brecha que já existia entre a liberdade e a política, pois o governo, que desde o início da Idade Moderna já havia sido classificado e identificado como o domínio total do político, agora também era considerado como protetor nomeado da liberdade e do processo vital dos interesses da sociedade e dos indivíduos. E a partir dessa afirmação, surgiu a crítica Arendt aos riscos da política permear todas as ações humanas, como ocorreu no totalicismo, principalmente ao desconsiderar a pluralidade dos homens na Terra. Justiça para Hannah era basicamente o quê? Ter responsabilidade em seu cargo, que seria o que exatamente? Que se for, por exemplo, um político. O político ele tem que seguir com certas regras que ele for colocado. Por exemplo, assim, eu vou asfaltar uma rua. É de obrigação dele e tem que achar meios para conseguir asfaltar aquela rua, porque é uma coisa que ele falou, eu vou asfaltar essa rua, então de responsabilidade agora somente dele ou do seu grupo que for colocado conseguir asfaltar essa rua, e simplesmente é isso. Ou por exemplo, de policial, é de dever dele e de responsabilidade somente dele proteger os cidadãos dessa cidade e não promover a violência e assaltos e esses afins. Ou o médico, que seria salvar vidas e por assim em diante, ok? Bom, direitos para Hannah seriam o quê? No caso, direitos humanos, né? Que todos têm direitos, né? Não tem a diferença de apátridas, que são pessoas que não são patriotas, que não têm uma nacionalidade, para as pessoas que são patriotas, que têm uma nacionalidade, que nasceram em algum lugar e foram registrados nesse local, né? E por conta disso, ela tem mais uma crítica do que, como dizer, bons motivos, né? Para dizer eu gostei disso. Por quê? Porque quando uma pessoa é apátrida, ela não tem uma nacionalidade em nenhum local. Não tem como saber aonde ela nasceu, só por ela dizendo, né? Mas isso, para Estado, não é dito, isso é verdade, entende? Por quê? Porque o Estado ele quer saber realmente de onde essa pessoa nasceu, mas como não tem um registro, a pessoa não tem como, eu nasci no Brasil, mas não tem nenhum registro, então não pode ser comprovado efetivamente que ela nasceu lá.
Então, o Estado ele não tem um direito de tentar dar educação, segurança, moradia, saúde e afins, né, para essa pessoa. Por quê? Porque ela não é desse país, não tem nacionalidade brasileira. Então, o país ele não tem um motivo real para dar esses benefícios que seria para um brasileiro essencial, por conta que ele é um patriota, tem nacionalidade brasileira. Então isso vai gerando um conflito, porque pessoas que não têm nacionalidade são pessoas ditas invisíveis dentro de uma sociedade em relação pessoa-estado, né? Em relação sociedade é diferente, que daí ela é uma pessoa normal, como outras não tem essa divisória, né? Enfim, isso ela critica muito por conta que pessoas que, como a Hannah também era a patriota, por conta que ela fugiu da Alemanha quando ela era mais nova, né, por conta da guerra, aí ela não tinha nacionalidade, aí nenhum estado meio que auxiliava ela com meios como educação, estudo e afins, como eu tinha falado anteriormente. E isso veio a agregar muito na vida dela, o porquê disso, né? E por conta disso, ela vem sempre criticando essa parte de direitos humanos fortemente por conta do que ela vivenciou. E isso caracterizou muito ela como uma filósofa, entende? Bom, continuando das teorias da Hannah Arendt, eu irei comentar uma das teorias dela, que é a teoria da vida ativa, ok? E para relembrar, podemos só ver que ela foi uma filósofa alemã de origem judia, só para ter origem de onde que ela vem os conhecimentos dela, ok? E dentro dessas diversas condições impostas por ela, podemos destacar 3 condições fundamentais para a vida humana, sendo assim, a vida, a mundanidade e a pluralidade. Cada uma dessas condições corresponde a uma atividade de produzir, trabalhar e agir. Sendo assim, a gente pode destacar cada uma delas ou relacionar a alguma coisa da atualidade. Sendo assim, que é produzir é a vida, trabalhar é a mundanidade, ação é a pluralidade. E depois disso, podemos descrever cada uma delas, dando exemplo do cotidiano, assim, ok? Onde produzir é a atividade onde corresponde com os processos biológicos do corpo humano. Exemplo, comer, dormir, fazer exercício, essas coisas. Onde essas atividades são essenciais para viver. Que não podemos tirar alguma delas do nosso cotidiano, pois é delas que são fundamentais para o nosso corpo, ok? E a segunda atividade da vida ativa é o trabalho, onde se produz obras e resultado. Por exemplo, construção, arte, entre outros. Como podemos destacar mais um, que é o artesanato, onde se produz diversos tipos de materiais, enfim. E esse tipo de trabalho se refere à fabricação de instrumentos ou objetos para o uso do dia a dia. Ok? Onde que a gente vê que por meio do trabalho se constrói um mundo independente de objetos a partir da natureza. Essa atividade, ela cria um mundo artificial, criando assim, tu cria diversas coisas para poder se adaptar no mundo em si. Ok, e por último, eu irei destacar a ação, onde os indivíduos constroem o que realmente eles são, e assim se diferenciam um dos outros. Essa atividade permite o surgimento da pluralidade, que faz com que percebamos a diferença em relação uns aos outros. Somente por meio da ação que nascem os indivíduos, e o privado se torna público. Ao agir e falar, as pessoas mostram o que realmente são. E, enfim, essas foram as teorias que ela deu pela vida ativa, ok?